Meus queridos amigos, 13 de novembro, e nós continuamos a nossa jornada bíblica, unidos na fé, na esperança, na caridade, porque o Senhor Jesus é nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E neste dia o Evangelho é o capítulo 17. Começamos o capítulo 17 de São Lucas e os versículos de 1 a 6. Esse texto, ele nos ajuda nessa jornada que estamos acompanhando Jesus no seu caminhar até Jerusalém, a entender a importância de três realidades. A primeira, de evitar o escândalo dos pequeninos. A segunda, a importância do perdão. E a terceira, sobre o tamanho da fé em Deus que devemos ter. Os discípulos estão acompanhando Jesus na sua jornada, como nós também caminhamos na estrada de Jesus, como reza a resposta da quinta oração eucarística. E nós queremos aprender essas três realidades que Jesus ensinou aos discípulos, que Lucas tomou nota para suas comunidades e que se tornam palavra de salvação para cada um de nós. A importância de evitar o escândalo dos pequeninos, não só pensando na questão moral, sexual, mas pequeninos aqui são todas as pessoas vulneráveis, frágeis, sem vez, sem voz, doentes, viúvas, pobres, estrangeiros, pessoas que não se enquadravam dentro do cumprimento da lei. Então Jesus diz assim que, ao invés de escandalizar esses pequeninos, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se no fundo do mar. Essa radicalidade, que não é um convite ao suicídio, pelo contrário, demonstra o quanto Cristo fez a opção pelos pequenos, pelos pobres, pelos humildes, pelos simples, por aqueles que ninguém olha, como dizia Madre Teresa de Calcutá, por aqueles que ninguém quer. Essa é a verdadeira realidade do atar uma pedra ao pescoço e lançar-se ao mar. Mas, mais do que isso, nós precisamos, diante dessa palavra, queridos irmãos e irmãs, é pensar se o nosso jeito de viver, de seguir Jesus, edifica ou escandaliza. Porque quando existe hipocrisia, quando existe um contrário do falar e do agir, nós escandalizamos e afastamos as pessoas do caminho de Cristo. Por isso que o segundo tema vem tratar sobre o perdão. E não fala só do perdão que devemos pedir, implorar a Deus, mas do perdão como correção fraterna, uma realidade que perpassa todo o Evangelho de São Lucas, todo ele. O perdão dado, o perdão na reconciliação. O texto vai dizer, se o teu irmão pecar 7 vezes no dia, você precisa perdoá-lo 7 vezes também. E veja que mais do que perdoar é reconciliar-se. Se o irmão pecar, ele deve ser corrigido. Agora, se ele se converter, ele deve ser perdoado. Perdão, fruto da conversão. E o texto insiste nessas duas realidades, no evitar o escândalo e no dar e celebrar o perdão. E essas duas realidades, queridos amigos, elas são só possíveis se vividas na fé. O texto vai dizer, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda,
Porque diante dessa realidade tão desafiadora, tão necessária, mas tão difícil, os discípulos dizem: ensina-nos a ter fé, aumenta a nossa fé. A fé você não mede com uma régua, você não mede com a métrica, não tem tantos centímetros, não tem tanto peso. A fé, ela é vivida intensamente ou de maneira esparsa, de maneira fraca, de faz de conta. Não tem meio termo, ou você vive ou não vive. Muitas pessoas dizem assim: eu sou um católico relaxado. Não é isso. Católico relaxado não é católico. Cristão relaxado não é cristão. A pessoa não é fanática, porque também não pode, né? É o outro extremo. A pessoa praticamente não faz nada e daí se torna aquela que tudo é pecado, tudo Deus está castigando. Não é fanatismo. Ou vivemos buscando cada vez mais consciente de nossas fragilidades e superando as fragilidades, vencendo os limites próprios da nossa condição, fazendo com que a cada queda seja um motivo para levantar e se tornar melhor. Isso é evoluir, isso é crescer, isso é avançar no caminho da santidade. Mas para tudo isso precisamos de uma fé, da fé. E essa fé que não se reduz a palavras nem a ritos. Os ritos e as palavras, elas simbolizam aquilo que nós vivenciamos todos os dias. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, a renovação, a salvação, a redenção que ele, o Senhor, por sua paixão dolorosa, por sua ressurreição gloriosa, pela sua presença fraterna e salvífica, vai construindo e agindo entre nós. Por isso, meus amigos, nós precisamos nos perguntar duas coisas de modo muito particular. O nosso jeito de viver escandaliza as pessoas? Não só no sentido do palavreado, mas o nosso jeito de viver. Se Cristo manda partilhar, por que nós acumulamos? Se Cristo manda perdoar, por que nós odiamos? É nesse sentido que eu falo. Se ele é o príncipe da paz, por que as pessoas ainda fazem guerra, vivem o ódio, vivem a violência? Isso é o que escandaliza. E a segunda pergunta que nós precisamos muito nos fazer todos os dias, eu, vocês e eu. Nós somos capazes de perdoar? Essa árdua tarefa que nos é dada porque Deus nos perdoa. Como rezamos no Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O Senhor perdoa uma imensidão, a multidão de pecados. Às vezes nós não temos coragem de perdoar aquela mínima moeda. Em comparação, lembrando aquela outra parábola, nós temos presente que os 10.000 talentos são 174 toneladas de ouro. E as 100 moedas, os 100 denários, equivalem a 30 gramas de ouro. Então, Deus perdoa tudo. E às vezes nós, aquele pouquinho, temos dificuldade. Então, peçamos a graça de não sermos pessoas que escandalizam, nem pessoas que não saibam perdoar. E para que isso tudo aconteça, que o Senhor, que nos deu a fé como presente, que foi plantada no nosso coração e na nossa vida no dia do nosso batismo, Ele nos ajude a crescer na fé, a crescer na experiência do encontro com Ele, do encontro com Ele vivo, do encontro com Ele presente nos nossos irmãos e irmãs. Deus nos abençoe, Deus te abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você estar conosco. Se for possível, deixe aquele joinha aqui embaixo. Aqui também eu vou deixar o capítulo e os versículos de hoje. Se você puder, deixe aquele seu comentário especial que ajuda tanto, que gera engajamento. Se você quiser e puder, compartilhe com alguém, compartilhe nas suas redes sociais, convide outras pessoas para entrarem nessa bonita roda ao redor da palavra de Deus. Deus te proteja, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.